Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui com mais um Story Vlog. E hoje vai ser um Story Vlog especial, porque geralmente eu faço Story Vlog em dias que eu tô, tipo, muito dedicada, com o dia todo pra estudar e tal. E hoje não é um desses dias, agora são 15 para 7, então já tá, tipo, de noite. Acordei 6 horas, estou muito cansada, mas preciso ler um texto pra amanhã. Um texto que é difícil, de uma área que eu não domino, inglês. E tem 26 páginas. E eu tô com sono. Então, assim, vai ser um Story Vlog bem vida real mesmo, que eu vou compartilhando com vocês, né, ao longo da leitura, o que eu faço quando eu preciso ler um texto difícil. Eu tenho 2 vídeos já, que eu vou deixar aqui em cima e aqui embaixo também, que eu realmente, tipo, dou aquelas dicas-chave, assim, de o que você fazer quando você precisa estudar um texto difícil, entender um texto difícil, sabe? Vou compartilhar com vocês como vai ser essa experiência, tá? De ler o texto. Ele ser em inglês é uma coisa que talvez vocês gostem, talvez vocês falem, ah não, mas eu dei textos difíceis em português. Não tem problema, vai ter algumas dicas específicas pra isso, claro, mas não tem problema, você vai se aplicar também pra textos em português também, enfim. Vai ser ótimo, tá, galera? Não reparem porque nesse vlog eu vou estar meio falando coisas aleatórias, provavelmente, tipo agora que eu já perdi meu raciocínio, por quê? Porque eu tô cansada, já disse pra vocês, né? Então, é por isso, tá? Vai ser mais contraído esse vlog, tá bom? Então vamos lá. I get a little bit breathless. My thoughts are too big. Can I get some comfort, please? I guess eu não sei se vocês usam na faculdade de vocês ambiente de aprendizagem online também. No caso eu uso o Moodle, né? Enfim, não tá escrito Moodle aqui, mas enfim. E aí tem todas as matérias, tá vendo? Aí dessa matéria que eu vou ler o texto é a matéria de mestrado, né? Pra quem não sabe, eu faço mestrado em educação. E essa é uma matéria optativa, né? Que eu peguei há pouco tempo, então eu faltei 3 aulas dessa matéria. Então claro que eu tô mais perdidinha por causa disso também. Que chama Educação, Cognição e Aprendizagem. Mistura bastante filosofia com psicologia e tal. E aí aqui tem, enfim, algumas sessões. E eu acho que é essa pastinha aqui que eu tenho que ler. É esse texto aqui que eu tenho que ler. Né, como eu falei pra vocês, 26 páginas. E ó, assim que eu abri o PDF, ele abriu aqui nessa... Enfim, no negócio de PDF normal. E por aqui eu não consigo marcar o texto, eu não consigo fazer nada. Tudo bem que ele também é um texto escaneado, então não tem como marcar daquele jeito bonitinho. Mas o que eu faço quando é assim? Quer dizer, com todos os textos eu faço isso, né? Eu baixo o texto, já mostrei pra vocês várias vezes. E aí eu acho qual é a pasta certinha, no caso tá na pasta certinha aqui já. Coloco na pasta certinha cognição, e o nome do texto é esse, pronto, salvei aqui. E aí depois eu abro o meu Mendeley, que é esse aplicativo aqui que eu uso pra ler textos, tá bom? Que eu consigo marcar meus textos. Abro na pasta aqui e jogo ele pra cá. É um texto muito difícil, e eu realmente não consegui entender a ponto... Enfim, de me apropriar mesmo. Em geral, eu não gosto de fazer resumo durante. Já falei várias vezes pra vocês que eu faço resumo enquanto eu leio o texto. Então, a maioria dos textos eu faço resumo enquanto eu leio. Mas se é um texto muito difícil, uma primeira dica que eu vou dar pra vocês. Eu, Clara, vou até colocar uma nova página aqui. Prefiro ler o texto todo, ir marcando, e depois eu faço um resumo do que eu entendi. Se eu estiver lendo e estiver vendo que tá fazendo sentido pra mim, que eu quero fazer o resumo, eu já vou começar a fazer. Mas, em geral, quando ele é muito difícil, eu preciso fazer 2 leituras dele. Uma pra entender e outra pra fazer resumo. E aí, assim, como eu falei, né? Essa é a parte que eu sei que funciona, que é o que eu deveria fazer sempre. Ler primeiro uma vez, depois fazer outra fazendo resumo. Como eu falei, agora são 7 horas... Provavelmente não vai dar pra eu ler ele todo pra depois voltar e fazer resumo. Então, tem 2 opções. Ou eu vou ter que ler, fazer um resumo mais ou menos, ou eu não vou fazer resumo. E eu acho que tudo bem eu não fazer resumo, por quê? Primeira coisa que eu acho importante, outra dica. Você precisa situar aquele texto em um contexto, ó. Situar o texto num contexto. Por quê? De qual matéria que é? Qual é o objetivo dessa matéria? Por que vocês estão estudando isso? É para chegar num outro lugar? No caso desse texto, por exemplo, meu professor quer chegar num outro lugar. O foco dessa matéria, gente, é uma coisa muito... que a gente não estuda tanto na pedagogia, tá? Mas é a teoria da mente. E ele quer chegar nas teorias da mente que ele acredita e tal, atuais, né? Enfim, coisas mais atuais. Mas para chegar nisso, a gente precisa entender como era isso antes. E aí, claro que é importante a gente entender o antes, mas ele deixou bem claro, o professor, que
a gente não vai passar mais do que 2, 3 aulas nesse assunto, porque ele quer seguir adiante e realmente o foco é essa parte do atual e não dessa parte mais antiga. Então, assim, ponto. Eu preciso entender que isso é uma coisa que era antes, que atualmente, quer dizer, atualmente ainda tem muito disso, né? Claro, óbvio, mas que pra matéria em si, pra vida, eu tô pensando um foco que é o depois, então isso é pra você entender muito o contexto, da onde que a gente tá falando. Uma coisa muito importante, por exemplo, aqui eu peguei um capítulo de um livro. Cara, joga na internet ou tenta achar que livro é esse. No caso, esse livro tá escrito aqui, né? Que é uma introdução à filosofia da psicologia. Filosofia psicológica, sei lá como é que fala. Eu acho que é da psicologia mesmo. Do autor tal. Então, é um livro que fala de filosofia da psicologia. Isso é muito importante saber. Parece que é bom, parece que assim, vamos começar só a ler o texto logo, claro, para de enrolação, mas, gente, faz muita diferença vocês saberem o contexto. Vai depender. O contexto é você entender o texto melhor e vai fazer você entender o quanto você precisa entender daquele texto. Porque sabe aqueles textos que a gente se pega, tipo assim, 1 hora num detalhe, numa parte, numa página, que você fica assim, cara, não tô entendendo nada. E às vezes aquilo nem tem a ver com a matéria ou não tem a ver com o que vai acrescentar pra você. Porque eu também não vou falar aqui que você só precisa entender e fazer sentido pra você o que você vai usar pra sua matéria e pra sua prova. Óbvio que não é isso. Mas assim, você não vai usar pra matéria, nem pra prova, nem pra sua vida, nem pra sua trajetória profissional. É só um detalhe, um exemplo que você não entendeu. Tá tudo bem, você não precisa entender aqui, você vai chegar na aula e você pergunta pro professor, entendeu? Tudo certo. Então assim, vamos situar o texto, tá? Então, vou começar a ler, daqui a pouco eu volto pra falar. Pra eu não me desconcentrar, não ficar mexendo no celular, eu vou colocar aqui o Forest, tá? Que é o aplicativo que eu já falei pra vocês em outro vídeo. Vou colocar 10 minutinhos e depois eu coloco mais tempo. Vou começar a plantar. O que tá acontecendo aqui? Ah, é porque eu mudei de planta. Aqui, vou começar a plantar, tá vendo? Pronto. Já tá contando e agora eu não posso mexer no celular até minha planta ficar grande, senão ela vai morrer. E ninguém quer que a planta morra, né? Então vamos lá. I guess I should have been honest. It breaks in my heart. It's weighing me down, baby. I'm like a river that's overflowed. The sooner you know it, the less do we hurt. Let me speak the truth. Uma coisa que eu sempre faço, assim, sempre não, mas sempre quando eu fujo do meu padrão, né? Porque geralmente eu marco amarelo, as coisas básicas, com marca texto normal. Roxo é conceitos e coisas mais importantes, tá? Conceitos, pessoas, nomes e coisas mais importantes, conceitos chaves, assim, do texto. E marco em azul, geralmente, a parte de metodologia ou os exemplos. Então, como muda de texto para texto, e nesse texto eu vou marcar em azul as palavras em inglês que eu não sei, o que eu sempre faço? Eu aperto aqui em notas e eu vou colocar essa notinha aqui, de amarelo. Eu coloco normal, sei lá, normal é o que eu chamo de marcação normal. Aí eu vou colocar outra nota em roxo. Tá muito difícil ler com uma mão só, colocando conceitos e ideias chaves e uma azul que eu vou colocar vocabulário, no sentido de que vocês vão entender, peraí, aqui, tá vendo? E aí isso daqui não necessariamente eu vou colocar essas notinhas em tudo que eu marcar, tá? Isso daqui é só pra eu saber depois quando eu pegar o texto de novo, pra eu lembrar exatamente o que eu marquei de cada cor, entendeu? Por que eu marquei de roxo, por que eu marquei de amarelo, por que eu marquei de azul, tá? Então aqui, por exemplo, eu tô lendo o texto, marquei. Aqui eu fiz uma notinha amarela pra resumir, enfim, é uma coisa do texto que eu meio que traduzi, assim, pra ficar mais fácil na aula pra gente falar sobre isso. Então, ao invés de eu fazer um resumo, talvez eu comece a fazer isso, assim, vai ser uma coisa mais rápida pra mim, e depois eu faço o resumo a partir disso. Aqui marquei esse conceito-chave. E aqui, pronto, chegou uma... Sei lá, até posso saber o que é isso, mas eu tô querendo procurar pra entender melhor. Counterfactuals, então, counterfactual, sei lá. Aí eu coloco aqui, tá, eu claramente já tô vendo que é uma coisa de mais complexa, porque com certeza ele tá usando o sentido filosófico da coisa. Não sei, vou ter que... Deveria
ser uma palavra fácil, né? Então eu vou dar um exemplo de uma palavra fácil, que vai ser, enfim, mais simples eu dar esse exemplo pra você. Então, tipo, laws, não sei o que que é. Vou jogar aqui o que que é law, ele vai colocar lei, então eu vou pegar aqui a minha canetinha de marca-texto, vou colocar em law, vou marcar de azul, vou pegar uma notinha, vou colocar aqui do lado e vou escrever lei. No caso, lei, porque tá no plural. E vou colocar em azul também, porque aí eu gosto de ficar organizadinho, tá vendo? Então sempre quando eu tiver uma palavra assim que eu não entender, igual aqui eu provavelmente vou fazer isso também, mas assim, eu vou demorar mais um tempinho pra descobrir o que é direito. Vou marcar em azul e aí vou escrever contrafactual. Contrafactual. E provavelmente do lado eu vou colocar a explicação melhor do que é. E aí eu posso deixar aqui ou aqui. Geralmente eu gosto de deixar aqui do ladinho porque é mais fácil de ver do que aqui no meio do texto. But I can see past the rain. Won't you lay it on me? Turn the page and burn it. Let's make up a big bonfire on the beach with the stars as our lighters, and throw our problems in the flame. Tem muita gente que fica falando, né, que pedagogia é fácil, área de educação tipo, é um curso fácil e tal. Eu só queria, tudo bem que eu tô no mestrado, mas assim, só queria mandar uns textinhos de filosofia da educação, sobre teoria da mente, essas coisas pras pessoas, pra ver se é fácil mesmo. Porque é muito texto e tem coisas que são muito complexas mesmo, são conceitos e teorias que você fica assim, o que você tá falando, meu filho? E não, às vezes é porque o texto é antigo, é mal escrito, que não é claro mesmo. Mas nesse caso é um texto em inglês, né? E na graduação, assim, pelo menos lá na PUC onde eu estudo, assim, eu acho que eu nunca vi passarem um texto em inglês. Se passar, claro, é uma coisa opcional a mais, né? Porque ninguém é obrigado a saber inglês na graduação, pelo amor de Deus, não deveria ser, pelo menos. Agora são 7h36, então deu quase uma hora aí, eu estou na página 11, então não tô nem na metade ainda. Eu queria muito estar fazendo resumo, mas eu demoro pra fazer resumo. Então eu tô achando que eu não vou aguentar chegar no final do texto se eu começar a fazer, entendeu? Então eu vou acabar de ler, e aí eu vejo que horas vão ser, e aí talvez eu faça o resumo, mas eu acho que eu vou acabar fazendo amanhã na aula, assim, tipo, enquanto o professor vai explicando, vai debatendo com a gente, eu vou anotando. E aí deixa eu mostrar aqui pra vocês, peraí. Mais rico disso também, essa parte das dúvidas, né? Peraí, aqui ó. Gente, deu um exemplo aqui que não entendi nada. Aí eu só coloquei em laranja, coloquei mais uma bolinha laranja, né, mais uma corzinha, e eu só coloquei aqui. Se eu tiver uma pergunta elaborada, eu vou escrever aqui a pergunta elaborada, né, tipo, alguma questão, questionamento que eu tive, e colocar em laranja, mas se for só realmente não entendi essa parte, aí vai ser assim. Aí eu marquei aqui algumas vezes coisas que eu não entendi, aqui também, se eu quero retomar na aula e tal. Uma coisa que não ficou muito clara, tá vendo? E aí o texto vai ficando assim, todo coloridinho. Aqui também não sabia essa palavra, coloquei aqui. Acho que fica muito mais fácil você visualizar depois, saber onde você tá, saber exatamente qual parte você tá com dificuldade e tal. So bottom up, please. We're gonna get over this. I see the smoke in the mirrors. I'm holding the key. Chega umas partes do texto, que foi o que eu falei pra vocês, olha o tamanho desse parágrafo, e eu basicamente não entendi nada. Então eu poderia simplesmente, tipo, realmente colocar, nossa, eu não tô conseguindo fazer isso com uma mão só, colocar um negócio gigante aqui, não consigo, pronto, um negócio gigante laranja e pronto, mas assim, vai ficar um negócio feio e acho que não precisa. Então, eu não acho que seja tão importante assim, então no caso eu vou só ignorar esse na aula, foi importante, o professor vai falar, entendeu? Tipo assim, não entendi, eu já li 3 vezes, eu não tô entendendo, eu vou simplesmente pular para a próxima parte. E aí quando eu pulo para a próxima parte, se for uma coisa extremamente importante, eu vou ser meio que obrigada a voltar e tentar entender de novo. Se não, vou continuar minha vida e entender o resto. E acho que isso que é importante, gente. É claro que seu professor, sua professora não for uma pessoa que vai explicar o texto, que vai tirar essas dúvidas, claro que talvez você tenha que se virar um pouco mais sozinho. Mas se você tá num lugar que você se sente confortável pra tirar dúvidas, tem um amigo que vai te explicar qualquer coisa do tipo, cara, coloca aqui do lado, que esse foi o pedaço que você realmente não entendeu, escreve aqui, enfim, no texto, não sei o que quiser,
E tira a dúvida depois, não fica 1000 horas num pedaço só não, ainda mais se você não tiver tanto tempo. E é meio chato, né? É frustrante você ler um pedaço várias vezes e não entender. Então, realmente, talvez seja melhor pular pro próximo. Gente, agora já são 9 horas. Eu tive que parar no meio do texto pra resolver algumas coisas que eu tinha que resolver. E isso é muito ruim, não façam isso. Porque quando é um texto tranquilo, você volta e você retoma de onde você tava. Quando é um texto difícil, com conceitos que você não conhece muito, acaba que essa retomada fica muito mais complicada, né? Enfim, então, conclusão é que eu realmente não vou fazer resumo desse texto, vou tentar fazer depois da aula, né? Vou acabar de ler ele, mas eu vou até, tipo, encerrar por aqui o Story Vlog, porque realmente agora eu só vou continuar fazendo o que eu já tinha feito. Meu Deus, tá todo assim... Tô entendendo mais esse texto, acho que eu tô lendo com mais calma. É legal que quando você explica pra pessoa como é que faz, você acaba fazendo também, né? Então ler com calma, pular as partes que não tá entendendo, marcar direitinho o que vai retomar na aula. Essa questão do marca-texto é uma coisa que me ajuda muito. Se você aprende muito bem escrevendo, pra você vai ser essencial fazer o resumo durante. Eu não tenho essa necessidade, eu aprendo muito mais, tipo, lendo, ouvindo a pessoa falar do que escrevendo. Mas se você gostar de escrever, claro, você fica à vontade, né? Óbvio. E, enfim... Então, espero que vocês tenham gostado um pouco das dicas. Eu sei que foi um vídeo bem assim, tipo, realmente aprendendo comigo. Mas, de qualquer forma, enfim, espero que vocês tenham gostado, tá? E me deixa aqui embaixo se tem mais dicas sobre como ler textos difíceis. Porque realmente é uma questão que eu enfrento. Estou enfrentando bastante agora no mestrado. Tem os textos bem mais complexos, assim. Então, enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Beijão pra vocês e até a próxima.